Nota de esclarecimento. Antes de começarmos, é importante destacar que existem muitas ONGs sérias e comprometidas que desempenham um papel vital em nossa sociedade, promovendo o bem-estar social e ajudando milhões de pessoas. Este vídeo, no entanto, é baseado em uma reportagem especial da UOL intitulada Farra Milionária, ONGs usam laranjas, serviço fantasma e superfaturamento, que revela um lado sombrio de algumas organizações que se desviaram de seus propósitos iniciais. O link para a reportagem original estará na descrição do vídeo. Entre o período de 2021 a 2023, 7 ONGs receberam 455 milhões de reais. Esse dinheiro veio por meio de emendas de pelo menos 33 parlamentares, quase todos do Rio de Janeiro, e deveria ser usado em projetos esportivos de qualificação profissional e castração de animais no estado. A reportagem do UOL cruzou dados dos relatórios finais sobre os projetos feitos pelas ONGs e de notas fiscais com a efetiva entrega pelas empresas. Em diversas ocasiões, o que saiu dos cofres públicos não bate com o que a ONG apresentou de resultado. Um exemplo disso é a ONG Instituto Carioca de Atividades, o ICA, que recebeu aproximadamente 13 milhões de reais, mas cujos gastos excedem em muito as necessidades dos 1.136 inscritos. Por exemplo, a ONG comprou 1.320 bolas de futebol por impressionantes 156 mil reais. No entanto, segundo os próprios relatórios da organização, apenas 328 alunos estavam matriculados nas aulas de futebol, o que dá 4 bolas por aluno. Além disso, foram compradas outras 1.320 bolas de futsal. Porém, nenhuma aula de futsal foi realizada. Tem mais. No mesmo projeto, o ICA pagou cerca de 3 milhões de reais a 2 empresas por 225 seminários de qualificação profissional, ao custo exorbitante de quase 14 mil por seminário. No entanto, apenas 8 deles de fato saíram do papel. E é nesse momento que as coisas ficam mais interessantes, pois uma das empresas responsáveis pelos seminários, a Arte Plural Produções e Eventos, pertenceu até março desse ano à enteada do próprio presidente do ICA e ganhou 1 milhão de reais por 75 seminários. Os 2 milhões gastos pelos outros 150 seminários foram para a empresa de Ricardo Pires de Oliveira, que já foi ligado ao Instituto Fair Play, outra ONG que está entre as contempladas com recursos de emendas parlamentares. Ainda no setor de eventos, o ICA pagou mais de 20 mil reais por evento à Produmix, uma das empresas que mais recebeu verbas das ONGs envolvidas no esquema, somando quase 13 milhões de reais, o que não seria problema se os eventos, na verdade, custassem por volta de 5 mil reais no máximo, com estruturas simples que não passavam de pula-pulas e escorregadores infláveis. A Produmix também atendeu a outras ONGs envolvidas, como Promacom, Contato, Brasil Social e Fair Play, tendo a primeira dessas recebido pelo menos 5,8 milhões de reais em repasses e dado cerca de 35% da quantia em contratos superfaturados para uma filha de consideração da ex-dirigente do projeto, que se afastou da liderança após o início das investigações. E quando não é a Produmix que assume o projeto, quem ganha a licitação é uma das suas concorrentes, ou melhor dizendo, aliadas, a LGX Correia, Artigos Esportivos e Serviços de Buffet, ou a AP Santos, Serviços e Representações, que normalmente tem preços R$ 1 ou R$ 2 mais caros ou mais baratos entre si e, coincidentemente, pertencem às esposas dos donos da Produmix. Em resumo, as transações ficam entre no máximo 20 empresas, sendo 10 delas empresas ligadas aos próprios dirigentes ou de representantes das ONGs, em movimentações que já beiram os 41 milhões. Apenas de kit aluno, por exemplo, foram gastos mais de 779 mil reais pela ONG Realizando o Futuro, dos quais poderiam ter sido economizados pelo menos 362 mil, pois, segundo a UOL, o valor dos kits com camisa, estojo, lápis e caneta é de apenas R$ 54,90 e não de R$ 119,50, como pago por uma das instituições ligadas ao esquema. E todas essas compras e serviços vêm sendo aprovadas sem ressalvas pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio, e pelo Ministério do Esporte, responsáveis pelo acompanhamento do uso das verbas destinadas pelos deputados
e apenas um dos projetos foi analisado pelo Tribunal de Contas. Porém, esse esquema, como dito no início, é apenas um entre os vários casos de corrupção, desvio e lavagem de dinheiro relacionado a ONGs no país. A incidência dos ocorridos é tão grande que já foram feitas 2 CPIs relacionadas. Uma que durou de 2007 a 2010 e terminou em pizza, após mais de 3 anos da sua instauração, sem chegar a uma conclusão da investigação. E outra em 2022, durante o governo Bolsonaro, que investigou, além das 9 entidades fantasma que receberam mais de 17 milhões do governo, a atuação de instituições com o povo Yanomami na Amazônia. Pelos dados do Portal da Transparência, nos 4 anos do governo Bolsonaro, o Programa de Proteção e Recuperação da Saúde Indígena teve um orçamento de 6,13 bilhões de reais e desses, 872 milhões de reais foram destinados a uma ONG evangélica chamada Missão Kaiowá. Quase o dobro da segunda entidade que mais recebeu recursos, o Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueiredo, com 462 milhões de reais. Desse valor, 52 milhões de reais deveriam ser destinados ao povo Yanomami apenas no ano de 2022. Só que quase toda a verba, conforme denunciam lideranças indígenas, teria sido destinada a burocracias, como contratar aviões e helicópteros que normalmente pertenciam aos garimpeiros, para o deslocamento de agentes dessa ONG e de médicos e enfermeiros que raramente chegavam a tempo aos locais das ocorrências. Além dessa ONG, outras também foram alvo de denúncias graves. Moradores relataram nunca terem visto as obras prometidas por essas organizações na região. Além disso, surgiram acusações de roubo de minérios e outros recursos das terras indígenas destinados à venda no exterior. Há também evidências de aparelhamento das ONGs e casos alarmantes de biopirataria, onde recursos naturais e conhecimentos tradicionais são explorados ilegalmente. Mas os casos envolvendo desvio de verbas dos povos indígenas por meio de ONGs não é um assunto novo. Coisas como essas já eram denunciadas, por exemplo, no ano de 2008. Essas ONGs usam o índio como chamariz para botar a mão nos recursos milionários da FUNASA destinados à saúde indígena. Já se sabe que pelo menos 75% desses recursos conveniados são torrados para pagar diárias, transportar burocratas ou são desviados por oportunistas. Só 25% são usados realmente em ações de saúde dos índios, denunciou na época o deputado Valdir Neves, PSDB do Mato Grosso do Sul. Mas usar uma comunidade em específico como meio de atrair doações e depois não as repassar não acontece apenas no Brasil. Nos Estados Unidos é possível ver uma abordagem semelhante, mas utilizando-se da comunidade negra por meio da Black Lives Matter Global Network Foundation. Famílias de negros mortos em ações policiais, às quais dinheiro havia sido prometido pela organização, nunca chegaram a recebê-lo. Em abril de 2021, a mãe de Breonna Taylor, uma jovem morta pela polícia no ano anterior, chamou Black Lives Matter de fraude e desabafou. Abre aspas. Eu vi vocês arrecadarem dinheiro em nome da família de Breonna, sendo que vocês nunca fizeram absolutamente nada por nós. Fecha aspas. Em março de 2021, as mães de outros 2 jovens negros mortos pela polícia norte-americana, Tamir Rice e Richard Richer, publicaram uma nota oficial em que, após citarem nominalmente uma série de lideranças do movimento, pedem que a Black Lives Matter Global Network precisa se distanciar, recuar e parar de monopolizar e capitalizar a nossa luta por justiça e direitos humanos. Nós não queremos ou precisamos que vocês desfilem pelas ruas acumulando doações, plataformas, contratos de filmes, etc., a partir da morte de nossos entes queridos, enquanto as famílias e as comunidades são deixadas sem nada e falidas. Bom, voltando para o Brasil, vemos que nem mesmo as catástrofes naturais e as doenças são capazes de deter os golpistas. 2 ONGs de apoio a portadores de câncer, criadas em 2002 com sede em São Paulo, recebiam dinheiro de doações recolhidas por cerca de 50 filiais espalhadas por todo o país, desviando cerca de 30 milhões por ano. O mesmo ocorria com uma ONG para pacientes oncológicos em Santa Maria, no Rio Grande do Sul.
onde havia até mesmo comissionamento para os voluntários em cima dos donativos que conseguiam arrecadar. Já em fevereiro de 2023, a ONG Gerando Falcões gastou mais de R$ 1 milhão destinados às vítimas das enchentes na cidade de São Sebastião para pagar uma associação de Minas Gerais por um programa de estímulo e aumento de produtividade. São muitos os casos que mostram como algumas ONGs que deveriam ser símbolos de altruísmo e mudança social acabaram se transformando em veículos de corrupção e exploração. Embora existam organizações que realmente cumprem seu papel de promover o bem, essas denúncias revelam um lado sombrio que não pode ser ignorado. É crucial que estejamos atentos e que cobremos transparência e responsabilidade, garantindo que os recursos destinados a causas nobres não sejam desviados para fins ilícitos. A integridade das ONGs deve ser preservada para que possam continuar a desempenhar seu papel vital na sociedade. A verdade é que poderíamos passar horas narrando esquemas de ONGs espalhadas pelo Brasil. Mas tudo isso se resumiria à frase dita por Roberto Esmeraldi, diretor da ONG Amigos da Terra: cada país tem as ONGs que merece. Se na sociedade há impunidade e na sociedade houver práticas de desvio de recurso público, isso normalmente tende a envolver também ONGs. Assim como tende a envolver empresas, assim como tende a envolver órgãos públicos. Quer dizer, as ONGs são o indicador do que é a sociedade. Bom, agora é sua vez de se manifestar. Me conte aqui nos comentários o que você pensa sobre as ONGs. Quais são as suas experiências com esse tipo de instituição? Aproveite e se inscreva no canal, ative as notificações e deixe o like no vídeo. E nós escolhemos esses 2 outros vídeos aqui para você. Clique em um deles e nos vemos lá. Um grande abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.